Bem, pessoal, dando continuidade à disciplina de Lógica e Linguagem de Programação, hoje eu vou falar sobre estruturas de decisão. Então, como vimos em aulas anteriores, muitas vezes precisamos tomar decisões que podem interferir diretamente no andamento do algoritmo. A representação dessas decisões no nosso programa é feita através do uso de estruturas de seleção ou estruturas de decisão. Então, a estrutura de seleção que utilizaremos em Portugal será a estrutura se, então, se não. E abaixo a sintaxe dessa estrutura. Então, começamos aqui pelo se e finalizamos com o fim se. Logo depois do se, nós vamos utilizar aquele teste lógico ou expressão lógica que utilizaremos. Seguido do então, e logo abaixo o bloco de instruções, caso seja verdadeiro ou verdade, dentro desse bloco aqui. E mais abaixo nós temos o senão, que é o contrário do primeiro bloco. E aqui, logo abaixo do senão, nós temos o bloco de instruções, caso seja falso. E logo depois, logo abaixo, nós temos o fim se. Então, como funciona? A palavra reservada a se indica o início da estrutura de seleção. Após essa palavra, vem a condição que definirá o bloco a ser executado. Qualquer expressão lógica poderá ser utilizada como condição, pois deverá retornar verdadeiro ou falso. Caso a expressão da condição seja verdadeira, o bloco de instruções então será executado. Caso contrário, o bloco senão o será. A palavra reservada a fim se indica o final da estrutura de seleção. Vale ressaltar que o bloco senão não é obrigatório. Caso só queiramos executar algumas instruções, se a expressão lógica for verdadeira, podemos omitir o bloco senão. Como primeiro exemplo, faremos um pseudocódigo no Visual G que solicita que o usuário digite duas notas. Tire a média das duas notas e, caso a média seja maior ou igual a 7, apresente as mensagens do cálculo da média e se o aluno foi aprovado ou reprovado. Então, vou dar uma pausa aqui no algoritmo. A primeira parte. A segunda parte. E a terceira parte. E agora eu vou apresentar para vocês, vou mostrar para vocês ali utilizando o Visual G para ver como fica o algoritmo. Então, no algoritmo, vocês podem observar que eu tenho três variáveis. Vou começar pela variável N1, que é a nota 1, a variável N2, que é a nota 2, e a variável média, que vai calcular esses dois valores dessas duas variáveis. Essas três variáveis vão ser do tipo real, que é o tipo que vai apresentar as casas decimais. Logo abaixo, aqui no início, vamos apresentar uma mensagem para o usuário para que ele possa digitar a primeira nota. Em seguida, o aplicativo vai fazer a leitura da variável N1 e armazenar na memória. Logo depois, a segunda mensagem para apresentar para que o usuário possa digitar a segunda mensagem, a segunda nota, e vai ser armazenável na memória a variável N2. Logo abaixo, nós temos o início do bloco do operador lógico se. Então, aqui nesse primeiro bloco, nós vamos utilizar dois operadores, que é o operador lógico se e o operador lógico e. E primeiro vamos testar se as notas digitadas são menor ou igual a zero. Então, esse bloco aqui vai testar essa tabela verdade para saber se as notas forem digitadas menor ou igual a zero. Então, aqui ele vai testar dentro desse primeiro bloco, do bloco se, vai testar se a sentença aplicada, o valor da variável N1 vai ser menor ou igual a zero, e a sentença da segunda variável vai ser menor ou igual a zero. Então, vamos apresentar a mensagem para o usuário para informá-lo de que as notas digitadas devem ser maior que zero. E agora o contrário, se passou tudo certinho, digitou acima de zero, ele vai agora calcular, que é o caso contrário do primeiro bloco, o se não, ele vai calcular a média aqui. Observem que a média está recebendo aqui as variáveis N1 mais N2, dentro dos parênteses, por causa da prioridade, dividido por 2. Logo abaixo, o segundo bloco. Esse segundo bloco vai testar se a média for maior ou igual a 7, então ele vai apresentar a mensagem, o resultado da média é igual a
essa mensagem aqui vai aparecer entre aspas duplas, seguido da vírgula, em seguida apresentando o valor da variável. Apresenta essa mensagem aqui, calculando a média, apresentando o resultado da média, e apresentando a mensagem que o aluno foi aprovado. Então, todo esse bloco aqui é o bloco da verdade, o segundo bloco. E nesse outro bloco aqui é o contrário do bloco anterior, que é o senão. E nesse bloco aqui, ele vai mostrar para o usuário o resultado da média, se ela é abaixo. Então, ele vai mostrar para o usuário o contrário do anterior. Isso quer dizer que não há necessidade de eu colocar aqui menor que 7. Eu simplesmente, com o bloco no senão, ele já vai entender. E aí eu apresento essa mensagem, em seguida apresento a mensagem de que o aluno foi reprovado. Bom, então vamos executar agora o código, pressionando a tecla F9. E aí vamos digitar a primeira nota. Se eu digitar 0 para ambos, observem que ele vai apresentar a mensagem que as notas devem ser acima de 0. Então, o resultado aqui vai ser 0 e vai dar como mensagem o aluno reprovado. Vou pressionar F9 novamente. E agora eu vou testar uma nota válida. Vou colocar 8 e na outra eu vou colocar 0. Observem que mesmo que ele coloque a segunda nota como 0 a primeira, ele vai dividir por 2 essas duas notas. Pressionar mais uma vez, tecla F9, vou colocar as notas válidas. Observe que essa vai ser a mensagem que vai ser apresentada ao usuário. Bem, essa aqui é a videoaula sobre estruturas de decisão e até a próxima aula.